Olá, como você está? Hoje temos convidados especiais, não só humanos, mas animais também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, na qual vamos estar falando sobre a companhia do pet na quarentena. Aqui estou com o meu, Tommy Kizarnobai, tem 2 anos e meio, que vai estar acompanhando o vídeo com a gente se não dormir, porque ele está com sono, olha a carinha dele. Também temos uma convidada humana e uma felina também. Felino, Menino, menino. menino. Pode se apresentar para gente? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Giovana, eu sou médica veterinária formada pela URGS. Este é o meu gatinho Slash, ele é meio bipolar, então ele resolveu descer do meu colo agora e não vai acompanhar a Não quis nossa. ficar famoso. Eu trabalho com clínica de pequenos, eu também trabalho com diagnóstico por imagem. E eu acho que é um tema bem importante da gente conversar, né? Porque na nossa rotina como veterinárias, né, a gente está acompanhando bastante mudança de comportamento, né, dos pets na quarentena, que acabam refletindo, né, em até doenças sistêmicas, né, que levam os tutores a levarem os animaizinhos para a gente. Então, é um assunto bem importante, eu acho, da gente discutir, né, conversar, para tentar esclarecer alguns pontos, né, e entender melhor como esses bichinhos influenciam a nossa vida e como a gente influencia a vida deles também, né? Ótimo. Muito obrigada por ter aceito o convite para estar dividindo esse tema conosco. Acho que é um tema bem pertinente para esse momento. A gente viu o quanto os estudos indicaram que agora na quarentena houve um aumento bem significativo de adoções dos pets e queria poder conversar contigo um pouco a respeito disso, mas antes vamos introduzir de modo geral, antes da gente entrar nesse aspecto da quarentena. Tu acha que os animais eles proporcionam de fato uma qualidade de vida aos indivíduos dentro da tua perspectiva da tua área? E aí depois eu falo um pouco da ordem psi. Com certeza, eu acho que os animais, cada vez mais, eles estão fazendo parte, né, da família. De uns tempos para cá, eles deixaram de ser somente animais, né? Passaram a ser considerados por muitas pessoas membro de família, né? São tratados como filhos, como parceiros mesmo. Então, com certeza, o animalzinho eles têm um impacto muito importante, muito positivo na nossa vida, né? O que a gente nota é que eles acabam criando um elo com a gente, e a gente com eles semelhante, né? Um elo com um parente, com um filho, com um pai, com um irmão. Então, eu acho que é bem importante a gente conversar sobre isso e principalmente a gente, como veterinário, tentar associar isso, né? De como o pet se comporta, enfim, e quanto isso pode refletir, né, na questão de doenças e tudo mais, né? Então, com certeza, eles têm um impacto muito, muito importante na nossa vida. Sim. E na ordem psi, assim como na tua área tu tá trazendo, né, Giovana? Mas na área psi a gente também entende da mesma forma como tu tá trazendo, que o animal ele tem uma grande contribuição na saúde do indivíduo e da família, e que hoje ele não ocupa mais um papel como há anos atrás, como tu estava trazendo. Antes o animal ele estava inclusive fora de casa, né? Ele não morava dentro da residência, ele ficava no pátio. Por vezes tinha uma liberdade até de caminhar sozinho pela rua. Não que alguns nesse momento ainda não tenham, mas hoje em dia a gente vê muito mais os animais dentro de casa, ocupando o mesmo espaço da família ali, né? São animais menores também do que antigamente. As raças, me parece que elas foram, as preferências também foram modificando ao longo dos anos, né?
E Isso aí, aí. como? A gente percebe isso mesmo, que com o passar do tempo, o padrão, né, de raças que as pessoas compram, né, ou se familiarizam, gostam, vai cada vez reduzindo, né, o porte do animal. Então, justamente para caberem em apartamento, para serem pequenininhos para dormir na cama junto, né? Então, realmente, isso é um fator que a gente observa mesmo no decorrer, né, dos anos. Sim. Cachorros ou animais, né, de pátio, né? Como tu disse, eu tenho um cãozinho, por exemplo, hoje para cuidar do pátio. Não, hoje o cãozinho ele é um membro da família, o gatinho é um membro da família, é o filho, é o irmão, tá ali junto, tutor, né? E faz parte daquela rotina, né, de família e acaba criando um vínculo muito forte, até de dependência, né, daquela pessoa. Então, isso é bem importante da gente pensar, porque isso reflete 100% na saúde do pet, né? Então, a gente precisa ver mesmo, pensar sobre isso. E na nossa saúde também, né? Uhum. Uhum. E acho importante tu trazer isso, assim, né? O quanto é a saúde tanto da pessoa, né, que tem aquele animalzinho, quanto também do animal. Então, essa visão sistêmica, como tu Sim. também trouxe ali na tua introdução, é muito importante, né? Poder avaliar esse todo. E também esse cuidado, como eu falava antes, a mudança de papel que hoje o animalzinho ocupa dentro da família, ela é diferente em cada família também. O afeto dado ou o lugar que esse animal ocupa, cada família é uma família, cada caso é um caso, né? E a gente poder avaliar isso a partir da perspectiva daquela família, porque os cuidados são diferenciados não só pelas singularidades dos animais, como também das pessoas, mas também ter esse cuidado de não julgamento também, né? Porque por vezes a gente olha assim, aquele cachorrinho, aquele gatinho dorme na cama com a pessoa, mas não tem, porque é sujo, porque e traz várias justificativas a respeito disso, né? Enquanto talvez não, talvez seja uma rotina, um hábito daquela família e promova muito mais saúde do que se ficasse na sala ou até mesmo na rua, né? E com o passar do tempo, o que a gente percebeu também é que essas pessoas, né, por acabarem considerando esses animaizinhos parte da família, acabam levando eles muito mais vezes no veterinário, né? Então, a gente consegue, por exemplo, fazer às vezes um check-up no animalzinho, ele faz 2 vezes por ano. Quantas vezes tu faz o check-up no ano? Tu faz uma vez e olha lá, né? Então, a gente consegue ter um controle, assim, né? A gente percebeu que as pessoas estão bem conscientes em relação a isso, né? Então, acabam levando mais no veterinário para fazer, né, uma coleta de sangue. Tem sempre antipulgas em dia, vermífugo, então a gente consegue, né, ter um controle maior, assim, dessas doenças, né, enfim, e da saúde do animalzinho, né, para a gente não interferir na nossa saúde também, né. Então, a gente percebe isso, né. E trabalhando de uma maneira preventiva também, né? O quanto esse aspecto cultural também modifica, e aí não se leva mais no veterinário só quando está com uma doença. E isso é É, importante. com certeza, isso é bem importante. E, Giovana, como é que tu percebe, assim, o impacto da quarentena mediante essa questão do pet e depois Uhum. esse aspecto da adoção que elevou bastante mediante esse momento de pandemia? Então, a gente pode perceber, né, na minha rotina, como atendendo, né, nas clínicas, que a gente está pegando bastante ali na clínica, né, são doenças mais comportamentais, né? Então, pets que começaram a ficar muito ansiosos, com ansiedade de separação do tutor, né? Então, essa mudança de rotina, ela acaba refletindo, né, na saúde tanto do animalzinho quanto na nossa também, né? Não tem como negar isso, né? A gente está vivendo um período bem complicado, a gente tem reflexo disso na nossa vida, e com os pets não é diferente, né?
Muitos animaizinhos não estavam acostumados com seus tutores dentro de casa o dia inteiro. Então, isso acaba refletindo na saúde deles, sim. A gente tem algumas doenças, principalmente em gatos, que são animais mais solitários, não que eles não sejam sociáveis, né? Não que eles não gostem da nossa presença, mas eles são animaizinhos mais quietinhos, mais na deles, né? Então, eles acabam tendo muito problema urinário, por exemplo, por conta do estresse. Então, essa casuística aumentou muito na nossa rotina. Aumentou também a questão de ingestão de corpo estranho, de comidas diferentes, que causam, né, doenças gastrointestinais nos animaizinhos. A gente está em casa, por exemplo, e quer dar um petisco, quer agradar o pet que está ali do teu ladinho, né, o teu cachorro. Ele não está acostumado, ele pode ter uma diarreia, ele pode ter um vômito, então a gente está pegando bastante isso na quarentena, né? Além, né, claro, dos problemas comportamentais mesmo, do pet mais ansioso, por não poder passear na rua, né, por ter essa questão mais de restrição de passeio, de ficar mais dentro de casa. Então, a gente está pegando bastante casos assim, né, que infelizmente a gente está tendo que mudar toda a rotina, né, e tentar se adaptar a essa nova condição que a gente está vivendo, né. Então, a gente estimula sempre a brincadeira dentro de casa, né? Se o pet, por exemplo, ele não faz suas necessidades em casa, a gente aconselha a dar uma voltinha na quadra, então, mas com todos os cuidados, né? Usando máscara, higienizando as mãozinhas dos pezinhos do pet quando entram em casa, né? Isso é bem importante para a gente não estar, né, pegando esse vírus que é tão perigoso, né? Então, tudo isso é bem importante. E o que a gente percebeu também é que na quarentena houve um aumento bem importante de adoção, né? Pessoas que, por estarem em casa sozinhas, não terem companhia, né? Elas acabam adotando um novo pet. Mas isso é importante a gente refletir que, por exemplo, esse pet vai estar contigo por mais 15 anos, né? No mínimo. Esses pets, eles estão vivendo muito mais tempo hoje em dia, né? Porque a gente, justamente por isso, por estar fazendo mais exames, mais check-ups, a gente consegue dar uma qualidade de vida melhor para eles, né? Então, é uma decisão que deve ser pensada. É muito importante a gente pensar muito bem se a gente tem condições de ter esse pet, se a gente vai conseguir, né, dar atenção para esse pet. Um pet, ele custa dinheiro, o pet, ele fica doente, o pet, ele precisa de veterinário, o pet come ração, né? Então, tudo isso a gente precisa colocar na balança, né? Se a gente vai ter como cuidar desse pet pelos próximos 15 anos. É uma decisão muito importante que a gente tem que tomar, né? Mas a gente sempre estimula a adoção, né? Adotar um animalzinho é muito importante, é um companheiro que tu vai ter por 15, 20 anos e não tem coisas ruins assim relacionadas a isso, né? É muito, muito legal fazer esse ato de adotar um animalzinho abandonado, né? Muito, muito legal, mas tem que ser uma atitude pensada, né? Uhum, uhum. Bem interessante esse aspecto que tu trouxe de mudança de comportamento na quarentena dos animais. O meu teve e tem essa dificuldade, a ansiedade de separação, na qual a gente tem ficado mais tempo em casa. Acho interessante tu trazer que não é uma questão só do meu caso, mas isso já está sendo apresentado de uma maneira generalizada por essa mudança, né, que as famílias se encontraram. Então, o meu estava adaptado a ficar o dia inteiro sozinho. E agora, ficando conosco o dia inteiro, essa dificuldade de ficar sozinho, por vezes, ele apresentou bastante medo, né? E acho importante tu trazer isso, que imagino que outras famílias também possam estar passando por isso. E acho interessante, né, tu trazer essa questão da adoção como uma adoção consciente, né, que a gente diz, de levar em consideração diferentes aspectos para essa tomada de decisão. Que não seja uma tomada de decisão apenas por esse momento de pandemia, mas que venha manter, porque são animaizinhos que também passaram por vários traumas, né? E ter, como a gente vê esses casos, né, de pegarem o animalzinho e depois devolverem, e o quanto isso ok, né? Cada família tem as suas questões, acho que não cabe a gente julgar
o que faz devolver também, melhor devolver do que deixar na rua também, etc. Cada caso é um caso, mas antes de tomar essa decisão, ter esse cuidado, né, de avaliar todos os elementos que são atravessadores perante um cuidado de um animal. Com certeza. Isso inclui um cuidado que quanto mais velhinho eles vão ficando, mais dinheiro a gente gasta. É que nem com a gente, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando doente, e com eles é a mesma coisa, né? O meu gatinho, por exemplo, ele tem 8 anos, daí recentemente a gente descobriu uma doença renal nele. Então, ele é um gatinho que eu vou ter que ter muita atenção nos próximos anos, né? E provavelmente vou gastar bastante com ele. Então, a gente tem que estar ciente que isso é uma possibilidade, né? Conforme o animalzinho vai ficando mais velho, a gente precisa ter isso em mente, que eles vão gastar dinheiro, a gente vai ter que levar no veterinário, a gente tem que dar assistência, né? Se a gente se responsabilizou por esse animalzinho, né? A gente tem a obrigação de dar uma qualidade de vida para eles, né? E eles são companheiros, olha aqui, fazem tudo com a gente, né? Então, eles merecem, né? E tudo que a gente faz para eles, isso reflete no comportamento deles, assim, ó, 100%. Um animalzinho que é adotado e que sofreu, né, por exemplo, algum trauma, vivia em um ambiente hostil, por exemplo, eles têm esse reflexo, né, no seu comportamento. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que trabalhar, né? Tanto é que na veterinária a gente tem também a área de comportamento animal, né? Então, existem veterinários especializados nisso, justamente para trabalhar, né, essa parte de comportamento, de trauma, de ansiedade, de vários fatores, né? Então, tanto a gente usa essa especialidade com associação, às vezes, de florais, medicação, né? Então, tudo isso existe também na veterinária, não é só na nossa, não é só pra gente, né? Então, é bem importante a gente ter noção disso, né? Que um bichinho, ele sente fome, ele sente frio, ele sente amor, né? Então, a gente precisa estar disposto a entender isso, né? E se responsabilizar por esse animalzinho que a gente pegou, né? Adotou, enfim. Então, a gente nota que na quarentena aumentou muito, né? Então, por um lado, eu fico muito feliz, né? Que vários animaizinhos ganharam casa, né? Então, mas a gente precisa estar sempre bem ciente, né? Então, E o quanto esse laço afetivo, né, entre o humano e o animal é muito significativo e, por vezes, contribui com a saúde, como tu disse, não só do animalzinho, como também da pessoa. E aí me detenho mais na pessoa, porque a minha área psi, inclusive estudos indicam, né, que a presença de um animal contribui com sintomas relacionados à depressão, sintomas relacionados à ansiedade, pessoas e crianças com algum tipo de deficiência nesse aspecto também neurobiológico. Então, várias doenças que com a presença do animalzinho proporcionam melhoras na ordem psi. E acho que isso é muito importante e interessante porque ajuda numa socialização diferenciada, né? E o animal, ele traz consigo um amor inexplicável, né? Que o humano, de certa forma, sente e também reflete, né? Retribui esse carinho ao animal e aí, aos poucos, começa então, a desenvolver até mesmo com pessoas. Estudos de autistas também, né? É algo que já indica que a presença de um animal contribui bastante. Entre vários estudos já apresentados referentes a isso. A ecoterapia também, uma abordagem que ajuda bastante nesse aspecto de maiores deficiências, etc. Então, o animal, ele contribui muito para a vida dos seres humanos, para a família também, né? Por vezes, uma família enlutada, quando recebe um animal, o quanto isso também ajuda na elaboração. E aí começa a fazer parte da rede de apoio, inclusive, do indivíduo e da família, e principalmente para passar por esse momento de pandemia,
né, que tem sido tão desafiador, e tendo um animalzinho dentro de casa talvez se torne até mais leve, né, de passar esse momento mais recluso. A gente atende muito idoso na clínica, né? Então é muito comum a gente atender um animalzinho, que é só os dois que moram, por exemplo, no apartamento, né? Então a gente vê esse vínculo, né? Às vezes é muito difícil, por exemplo, se ele precisa ficar internado, né, por estar doente, do tutor querer que ele fique internado, porque, mas ele é o meu único companheiro, como é que eu vou ficar sem ele? Eu não consigo dormir sem ele em casa. Então é muito comum a gente ver esse tipo de relação, né? De ser o único membro da família da pessoa, por exemplo, né? Então é bem interessante a gente analisar, né, essas realidades que a gente tem. E associar, né, a medicina veterinária com a humana, né? Isso é muito importante, porque elas estão extremamente ligadas, né? Sim. E um bichinho, acho que só tem benefícios para trazer na nossa vida, principalmente nessa quarentena, né? Então, por ser uma situação nova que a gente não sabe como lidar, eu acho que com certeza eles são uma grande fonte de apoio, né? De amor, de carinho, de paciência, né? Então a gente tem que cuidar dos nossos bichinhos, né, filho? Né? Então, tá. A conversa está muito boa, mas o Tommy quer dormir, ó, já tá caindo. E o nosso tempo finalizou também. Então, quero te agradecer por estar dividindo essa conversa comigo aqui, com quem está assistindo, que possa ter contribuído para a sua vida e para a vida das pessoas que você estiver compartilhando esses vídeos. Tá bom? Tchauzinho. Sempre um prazer. Um prazer, Mini. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.